Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para fazermos um estudo específico sobre o conjunto dos números inteiros. Várias questões que envolvem soma, subtração, multiplicação, divisão. Vai ser muito importante para a prova de vocês. Vamos começar então aqui com a nossa primeira questão, em que eu apresento resultado parcial do Campeonato Brasileiro. Então eu dou algumas informações sobre alguns times: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Avaí e Juventude. E eu vou focar no saldo de gols. Estão apresentados aqui os respectivos saldos de gols, com exceção do saldo de gols do time do Avaí. Em regra, o Avaí fica na lanterninha. Desculpa se alguém aí torce pelo Avaí, mas o Avaí, em regra, fica na lanterninha. Mas vamos lá. Saldo de gols do Avaí, a questão diz que é a diferença entre o saldo de gols de São Paulo e o saldo de gols do Palmeiras. Então, eu não tenho informação inicial do saldo de gols, mas a questão diz que vai ser a diferença entre o saldo de gols de São Paulo e o saldo de gols do Palmeiras. Eu vou ter apenas que fazer uma subtração. Subtração entre quem? Saldo de gols do São Paulo e do Palmeiras. Ora, vou primeiro botar aqui o saldo de gols do São Paulo. Procura São Paulo, 13. Menos, porque eu tenho que fazer a diferença com o saldo de gols do Palmeiras. Quem é o saldo de gols do Palmeiras? 39. Então basta eu fazer essa subtração, essa diferença entre o saldo de gols do São Paulo e o saldo de gols do Palmeiras. Bom, dá para perceber que eu estou diminuindo um número menor de um número maior. Sempre que eu diminuo um número menor de um número maior, o resultado vai ser negativo. Então o aluno tem que ter isso para não se perder. Bom, mas negativo de quanto? Bom, basta agora eu fazer a diferença. 39 menos 13 vai dar quanto? 26. 39 menos 13, 26. Mas não é 26 positivo. Como eu já falei, eu estou diminuindo um número menor de um número maior. Então, resultado menos 26. Então é muito comum, em questões de prova, ser cobrado que o aluno aplique apenas uma subtração. Tem que saber quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo e efetuar a subtração. No caso aqui, o primeiro termo é o saldo de gols do São Paulo, que eu quero subtrair do saldo de gols do Palmeiras, que é o segundo termo. Vamos agora para uma questão básica, mas que às vezes o aluno dá mole. Eu quero os divisores inteiros de 12. Se fosse apenas os divisores de 12 naturais, seria uma questão de sexto ano. Mas aqui entram os divisores inteiros. Então eu vou ter divisores positivos e divisores negativos. Bom, o 12 dá para fazer até de cabeça, mas eu vou lembrar para vocês duas formas de calcular os divisores de um número. Vamos comigo aqui? Como é 12, eu posso escrever que 12 é 12 vezes 1, mas eu posso também escrever que é 6 vezes 2. Aqui eu vou aumentando e aqui vai diminuindo. Qual o próximo divisor? 3, não é isso? 4 vezes 3. Nota que quando eu escrevi essas três sequências aqui, 12 vezes 1, 6 vezes 2, 4 vezes 3, o próximo divisor já seria 4. Então eu posso encerrar por aqui e todos esses fatores vão ser os nossos divisores. Então eu vou ter como divisor mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, que eu tenho que pegar tanto os positivos quanto os negativos, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Professor, e se for um número maior? Em regra não cai em números muito grandes, porque o foco aqui é você saber que tem os divisores inteiros, que podem ser positivos, e os negativos. Mas há um roteiro que vocês aprenderam no ano passado. Como é que a gente faz isso? A gente decompõe em fatores primos, lembra? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. E aqui a gente vai colocar todos os divisores. Começamos com 1 e vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, os divisores naturais seriam 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Nota que a gente também encontrou eles aqui pelo outro método.
E como são divisores inteiros, eu vou ter tanto os positivos quanto os negativos. Vamos agora para uma questão 3, em que eu apresento um pedaço de uma receita para fazer bolinha de queijo, né? Muito gostoso. Tá? E eu apresento aqui, para fazer a bolinha de queijo, meia xícara de chá de caldo de frango, meia colher de sopa de manteiga, uma xícara de chá de farinha de trigo, 50 gramas de queijo prato, água para empanar e mais outras coisas. Então aqui são alguns ingredientes para fazer uma receita de bolinha de queijo. Bom, o que é perguntado no item A? Razão entre a quantidade de farinha de trigo para a quantidade de caldo de frango. Ora, caldo de frango está aqui, farinha de trigo está aqui. Então eu já selecionei as duas informações que eu vou usar para trabalhar no item A. A questão começa como razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Vai ter então um numerador e vai ter um denominador. Então é importante isso. Que nem aqui, diferença. Então tem o primeiro termo, não é isso? Que é o minuendo, e tem o segundo termo, que é o subtraindo. Tá? Então a gente tem que organizar conforme a operação nos é passado. Então eu quero a razão? Tá, professor, é a divisão. Vamos botar aqui a divisão? Vamos. Ó. Divisão. Mas divisão entre o quê? A quantidade de farinha de trigo, que é quanto? 1. Então tá aqui. 1. Dividido por quem? Razão é divisão. Pela quantidade de caldo de frango. Quem é a quantidade de caldo de frango? 1 meio. Então fica 1 dividido por 1 meio. Aí o aluno vai me perguntar, professor, como é que eu divido 1 por 1 meio? Eu já vi que é razão, professor. Numerador é 1, que é a quantidade de farinha de trigo. O denominador é a quantidade de frango que está aqui, que é meio. Como é que eu faço 1 dividido por 1 meio? Lembra do 6º ano. Divisão de fração você multiplica pelo inverso. Então 1 dividido por 1 meio é igual a 1 vezes o inverso de 1 meio. E o inverso de 1 meio é 2 sobre 1, que é 2, né? E essa conta vai dar quanto? 2. Então essa é a razão entre a quantidade de farinha de trigo para o caldo de frango. Item B. Qual a quantidade de manteiga se nós fôssemos usar 200 gramas de queijo? Ora, em tese a receita, os ingredientes são proporcionais. Se eu aumento a quantidade de um ingrediente, né, e eu não quero alterar a receita, eu mantenho essa proporção de aumento para todos os demais ingredientes. Bom, nessa tabela inicial aqui, eu disse que ia usar 50 gramas de queijo prato. 50 gramas. Mas se eu quiser usar 200 gramas de queijo prato, eu vou estar usando quantas vezes mais? Quantas vezes 200 é maior do que 50? Eu vou organizar aqui para vocês no canto, tá bom? Beleza? 200 sobre 50, tá? 4 vezes, né? Então, ao trazer 50 gramas para 200, eu estou multiplicando por 4. O que eu tenho que fazer com todos os ingredientes? Multiplicar por 4 para ter as novas quantidades. Bom, mas qual era a quantidade que eu usava de manteiga? Meia colher de sopa. O que eu vou ter que fazer então com essa meia colher de sopa para eu não alterar a minha receita? Também multiplicar por 4. Então eu vou fazer o quê? Pegar meia colher de sopa, meia, e multiplicar por 4. Quanto vai dar esse resultado? 4 vezes 1, 4, por 2, 2. Vou fazer aqui para não confundir, tá bom? Beleza? O que eu fiz primeiro então? 200 para 50, eu estou multiplicando por 4 a quantidade de queijo. O que eu vou fazer então com a manteiga? Multiplicar por 4. Mas qual é a quantidade de manteiga? 1 meio, né, de colher de sopa. 1 meio vezes 4, agora é uma multiplicação. Dá 4 por 2, que é 2. Então eu vou usar 2 colheres de sopa de manteiga para manter a proporção na minha receita. Vamos resolver agora a quarta questão. O simétrico do módulo de menos 7. Bom, eu tenho 2 comandos aqui. Simétrico e módulo. Primeiro, eu faço o módulo de menos 7. Vamos representar assim, ó.
o módulo de menos 7 vale mais 7. Agora eu tenho que me preocupar em encontrar o simétrico de 7. E o simétrico de 7 vale menos 7. Então, o simétrico do módulo de menos 7 igual a menos 7. Próximo. O antecessor inteiro do simétrico do oposto de menos 3. Bom, primeiro eu vou encontrar o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é menos 3, que vai dar mais 3. Ok, agora eu vou para o simétrico dele. Quanto é o simétrico de 3? É menos 1 mais 3, que dá menos 3. Agora vamos lá. Quem é o antecessor de menos 3? Muito cuidado, tá? Se eu fizer a reta numérica, aqui está o menos 3. O aluno pode se confundir entre o menos 2 e o menos 4. Mas o antecessor de menos 3 está para a esquerda, né? Beleza? Então, o antecessor de menos 3 é menos 4, tá? Cuidado para não marcar menos 2. O antecessor de 3 é 2. Mas o antecessor de menos 3 é menos 4. Tem que ser quem vem antes. O módulo do simétrico de 8 nonos. Ora, primeiro eu vou ver quem é o simétrico de 8 nonos. É menos 8 nonos. Tá aqui, menos 8 nonos. E agora eu faço o quê? O módulo dele. Então, o módulo de menos 8 nonos vai ser igual a 8 nonos. Então, resposta para essa questão, 8 nonos. Letra D. Entre que números naturais 15 sétimos se situa? Essa é uma questão típica do sexto ano. Eu dou uma fração, você faz as contas e verifica entre que números naturais esse valor se encontra. Vamos lá. Vou pegar o 15 e vou dividir com vocês por 7. Essa conta dá 2, 2 vezes 7, 14. Se eu fizer a subtração, resta 1. Se eu fosse expressar, então, o resultado em termos de número misto, eu teria 2 inteiros e 1 sétimo. Ou seja, supera 2 inteiros, mas é menor do que 3 inteiros, né? Então, esse número 15 sétimos, que é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 sétimo, ele é maior do que 2 e menor do que 3. Lembrando que esse tipo de questão já foi motivo de cobrança no sexto ano. Próxima questão. Ontem a temperatura era de menos 2 graus Celsius. Hoje a temperatura é de menos 8 graus Celsius. Qual a diferença da temperatura de ontem, entre ontem e hoje? É uma questão semelhante ao do saldo de gols. Eu vou apenas fazer uma subtração. Só que eu tenho que saber quem vai ser o minuendo, quem vai ser o subtraindo. Eu quero entre ontem, quem é a temperatura de ontem? Menos 2. E a de hoje, quem é de hoje? Menos 8. Menos 2 menos menos 8 é menos 2 mais 8. Bom, e como é que eu somo? Menos 2 e 8. Bom, menos 2 mais 8, eu ando 2 para trás e ando 8 para frente, né? Essa conta aqui vai dar 6, tá? Mais 6. Vamos agora aqui ó, para a sexta questão. Elozinha, parte do ponto correspondente a 5. Então, ó, tá aqui Elo. E ela vai fazer esses deslocamentos. Menos 7, ou seja, vai caminhar 7 para trás. Depois caminha 12 para frente, depois 8 para trás e 9 para trás. Então, esses são os comandos. A gente pode usar a reta numérica que eu dei aqui ou simplesmente efetuar as contas, tá? Vou até usar a reta numérica com vocês. Mas vocês não precisariam nem gastar tempo usando reta numérica. No final eu mostro como você pode fazer direto, tá? Mas aqui, para fins de compreensão, vamos iniciar com o método de usar a reta numérica. Menos 7 é 7 para trás, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, após o primeiro movimento, ó, paramos aqui, 7 para trás. Agora eu vou andar 12 para frente, hein, comigo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegamos no 10, ó. Chegamos no 10. Agora eu vou andar 8 para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paramos aqui, ó. Terceiro movimento. Aqui eu vou botar 2 asteriscos, né? E agora, estando aqui, eu vou andar 9 para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos finalmente parar aqui, ó. No menos 7. Agora, como é que eu poderia abordar essa questão sem usar a reta numérica? Porque a professora não é obrigada a dar a reta numérica para você ter como base. Ora, você sai do mais 5. E aí você vai adicionar menos 7, você adiciona mais 12, você adiciona menos 8 e você adiciona menos 9. Faz tudo isso de uma vez só. 5 menos 7, menos 2. Ó. Menos 2, que foi aqui. Menos 2 mais 12, menos 8, menos 9. Como se fosse uma expressão. Menos 2 mais 12, 10. Ó. 10. Que foi o que a gente encontrou aqui, não foi? Ó. 10. Menos 8, menos 9. 10 menos 8 dá 2, ó. A gente não saiu do 10 e parou no 2? Exatamente isso. Então dá 2. Menos o 9, né? Beleza? 2 menos o 9, 2 para frente, 9 para trás, isso dá menos 7. Que é exatamente o que nós tínhamos obtido usando diretamente a reta numérica. Vamos fazer agora a questão do número 7, que é uma expressão, onde alguns conceitos de números inteiros, operações, vão ser avaliados. Bom, nessa expressão a gente tem que lembrar que há sempre uma ordem, né? A gente procura fazer, né, primeiro aqui, né, dentro desse colchete vai ter um valor, vou fazer essa conta dentro do parênteses, depois efetuo a divisão, mantendo esse colchete, e só depois que eu trabalho dentro das chaves. Tá? Então vamos por etapa. Vou manter aqui, ó, o sinal de menos, abro as chaves, abro o primeiro colchete, já posso fazer essa operação aqui, o quadrado de menos 8. A base é negativa, mas o expoente é par. Então esse resultado vai ser positivo. 8 ao quadrado, 64. Menos raiz quadrada de 64. O aluno tem que saber isso de forma mais ou menos memorizada. 64 é 8 ao quadrado. Então raiz de 64 é 8. Fecha, portanto, o colchete, multiplica, abre novo colchete. Abre parênteses, 9 ao quadrado, 81. Então, vou ter aqui 81 mais 15. Fecha o parênteses e vamos dividir depois por menos 48. Fora do colchete, né? Temos o 8. Fecha as chaves. Vamos agora para a próxima linha. Ainda mantenho aqui, ó, o sinal de menos fora das chaves. Vou fazer essa operação, 64 menos 8, que dá 56. Posso até agora, ó, tirar o colchete, né? Botar o colchete aqui não vai fazer o quê? Diferença. Vou até deixar o colchete aqui, mas não faz diferença. Essa parte deu 56. Vezes, vamos agora para o segundo colchete. 81 mais 15, 96, que eu tenho que dividir por menos 48. Fecha o colchete, soma-se 8, fecha essas chaves. Vamos para a próxima etapa, então. Estou fazendo bem devagar aqui para que vocês possam acompanhar. Tá? Vai ficar aqui 56 vezes... Agora, qual vai ser o resultado aqui? Ó? Eu tenho um número positivo dividido por um número negativo. Então, o resultado vai dar negativo. Só que se eu fizer a conta 96 e dividir por 48, vai dar 2. 96 é o dobro de 48. Então aqui fica menos 2. Mais 8. Vamos fechar as chaves igual.
Bom, eu tenho essa expressão aqui. Eu tenho que primeiro fazer a multiplicação, para depois somar. De novo, menos. Abre essas chaves. 56 vezes menos 2 vai dar menos 112. Menos 112. Finalmente, eu vou pegar o menos 112, somo com 8 e fecho aqui as chaves. Menos 112 mais 8 vai ser menos 104. Vou botar o menos aqui. Menos 104. Menos com menos dá mais, não é isso? Resultado, então, mais 104. Bom, foi tudo resolvido com detalhes. Eu posso dar um bônus aqui para vocês, tá? Em termos de recordação, tá? Então, vamos fazer uma recordação pequenininha aqui para vocês. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, com uma base negativa, o expoente a par, esse resultado vai dar mais 4. Se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado ao cubo, embora a base seja negativa, como o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. E 2 ao cubo é 8. Então vocês têm que ter esse cuidado de como trabalhar quando a base é negativa. Depende da natureza do expoente. Se o expoente for par, você vai ter como resultado positivo. Se o expoente for ímpar, você vai ter como resultado, nesse caso, negativo. Bom, para terminar esse simulado, vamos agora fazer a última questão, VOF. Vou dar algumas afirmativas, vocês vão responder comigo se é verdadeiro ou falso. Ao multiplicarmos potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos o expoente. Isso é verdade ou é mentira? Isso é uma propriedade de potenciação, que foi dada no 6º ano. Vou botar aqui o fundamental. Se você tem, por exemplo, x elevado a A vezes x elevado a B. Ora, isso trata-se de multiplicação de potências de mesma base. No caso, a base é x. Você mantém a base e soma os expoentes. Se eu for fazer a divisão, x elevado a A divididos por x elevado a B, você mantém a base e subtrai os expoentes, A menos B. Então, isso é recordação do 6º ano. Nesse caso, ele está multiplicando e está dizendo que subtrai. Então, afirmativa falsa. Porque se eu multiplico, eu mantenho a base e somo os expoentes. O zero não faz parte dos números racionais não nulos. Os números racionais foram apresentados também no 6º ano, são as frações. Então, as frações, qualquer número que pode ser representado por uma fração, é um número racional. O número racional, ele engloba todos os números inteiros, que por sua vez também englobam todos os números naturais. Então nós temos conjuntos de números naturais. Se eu ampliar, né, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, e se eu ampliar, eu vou ter o conjunto dos números racionais. Mas vocês não precisam nem ter um conhecimento muito aprofundado para resolver isso aqui, porque ele fala do zero e fala do racional não nulo. É lógico que o zero nunca vai fazer parte de um conjunto não nulo. Então tá certo, o zero não faz parte dos racionais não nulos. Assim como o zero não faria parte dos inteiros não nulos, assim como o zero não faria parte dos naturais não nulos. Se é não nulo, não tem o zero. Então o zero não faz parte. Verdade. Vamos agora aqui para 3. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro representa a distância desse número até o zero. Essa afirmativa está certa e tem tudo a ver com o módulo ou valor absoluto. Lembrem aqui que se nós tivermos aqui, né, por exemplo, tanto o 5 quanto o menos 5, a distância do menos 5 para a origem, a distância, né, é a mesma distância do 5 para a origem. Por isso que o módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Então, verdade, módulo ou valor absoluto é a distância do número até o zero. E a última pergunta aqui, todo número racional é inteiro?
Ora, o número racional é mais amplo o conjunto dos números racionais. Por exemplo, 2 é um número natural. 2 é um número inteiro. E 2 também é um número racional. Agora, por exemplo, uma fração 3/5 não é inteira. Óbvio que também não é natural, mas é um número racional. Então, nem todo número racional é inteiro, embora todo número inteiro seja um número racional. Então, a afirmativa aqui, falsa. Só temos duas afirmativas verdadeiras, que é a segunda e a terceira. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo uma excelente prova para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Querem aprender mais? Aprendam aqui no canal do professor Bruno Amorim.